recebi a seguinte dúvida de uma seguidora. Bea, tudo bem? Acredito que já tenha falado, mas consegue falar sobre Tesouro Selic e pré-fixado? E se com essas mudanças do governo, qual seria melhor comprar ou vender por hora? E sim, gente, acho super válido trazer essa resposta em vídeo, porque provavelmente tem mais pessoas que têm dúvidas em relação a isso, até mesmo porque o cenário ele mudou de 2023 para 2024. Os títulos pré-fixados, que eram os preferidos de 2023, e inclusive eu cheguei a fazer vídeos sobre eles aqui no canal no ano passado, eles já não são os preferidos para 2024, e aí que eu quero trazer para vocês no que o mercado está de olho para este ano. Mas antes, eu já faço convite para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho porque tem conteúdo novo toda semana. E claro, me conte aqui embaixo se você investe em algum título do Tesouro e também se você tem conseguido ganhar, inclusive com a marcação a mercado desses títulos. Porque sim, esse tem sido um fator determinante, inclusive, para escolher o título preferido para 2024. E o porquê eu digo isso, gente? Porque basicamente foi o seguinte, tá? Em 2023, nós tivemos um ano muito volátil para os títulos do Tesouro. E isso por quê? Porque nós tínhamos governo novo, vários projetos, várias reformas sendo encabeçadas, e o mercado como um todo acabou trazendo toda essa volatilidade para a nossa curva de juros. Então nós tivemos alguns momentos em 2023 onde nós tínhamos, por exemplo, títulos pré-fixados pagando mais de 13, quase 14% ao ano. E isso é uma taxa muito alta, principalmente se nós considerarmos que hoje um título pré-fixado está pagando aí na casa de 10, 10,5%. E claro, esses títulos, quando eles apresentaram essas taxas de 13, quase 14%, muitos correram aproveitar essa oportunidade e a consequência disso foi justamente um ganho muito grande com a marcação a mercado. Por quê? Porque o mercado ele foi aos poucos precificando todo o cenário econômico, tanto do Brasil como lá fora, dos Estados Unidos, na curva de juros. Hoje, o que nós temos é que a nossa curva de juros de curto prazo está apontando sim para cortes nas taxas de juros que podem chegar aí na casa de 9,25%, na casa aí dos 9%. E cabe ressaltar que no final do ano nós teremos a troca do presidente do Banco Central, então talvez alguma política diferente pode acabar acontecendo. Por isso que muitos enxergam talvez mais cortes na Selic. Mas o ponto é, boa parte disso já está precificado. Muita coisa que aconteceu no ano passado, que trouxe volatilidade no ano passado e que talvez, ainda que não tenham se resolvido, como a questão de reforma tributária, que ainda tem algumas questões para ver, enfim, a própria questão da meta, né, do déficit zero, que o mercado ele já não acredita que ela será cumprida, tudo isso que trouxe muita volatilidade no ano passado, acabou sendo precificado. Então, se isso acontecer durante esse ano, muitas coisas que já são esperadas desde o ano passado se efetivarem esse ano, não será nenhuma surpresa. Então, esse ano talvez a gente tenha um pouquinho de menos volatilidade, eu espero não estar errada, e aí que a gente tem que começar a olhar para o que a gente espera para os títulos. Então, nessa tabela aqui, como vocês podem ver, em 2023, os títulos pré-fixados, principalmente quando a gente fala do título de 2029, ele chegou a ter uma valorização de 26,78%. Isso é uma valorização gigantesca, quase o dobro da nossa taxa de juros, e tudo isso por conta da marcação a mercado. Então, muitos que aproveitaram a volatilidade desses títulos conseguiram ganhar muito mais do que aqueles 13, 14% que estavam sendo oferecidos no ano passado. Só que a questão é, esses títulos pré-fixados já subiram demais. Então, boa parte do que a gente está esperando para esse ano já está precificado na curva de juros. Então, a gente não vê talvez mais grandes ganhos com marcação a mercado nesses títulos. E claro, quando a gente fala que eles estão oferecendo taxas de 10,39%, 10,62%, quando a gente olha para outros títulos de renda fixa no mercado, talvez tenham coisas muito mais interessantes para serem colocadas na nossa carteira. E é aí que a gente começa a olhar para um outro título, que é o título do Tesouro IPCA+. Sim, vocês estão vendo que o título do Tesouro IPCA+, ele também acabou se valorizando bastante, né? Então nós tivemos o com vencimento para 2035 se valorizando 19,39%, enquanto o Tesouro
com vencimento em 2045, se valorizando 24,21%. Então, ainda que esses títulos tenham se valorizado muito bem por conta, né, também de taxas, né, do IPCA+, que ele paga inflação mais uma taxa, nós vimos taxas acima de 6% no ano passado, então, no final das contas, eles não acompanharam a mesma alta dos títulos pré-fixados. Então, talvez ainda tenha um pequeno, e eu tô falando um pequeno espaço para algum ganho com marcação a mercado em relação a esses títulos do Tesouro IPCA+. E eles acabam sendo, então, os preferidos para 2024, justamente por eles não terem acompanhado, né, essa alta toda que a gente viu nos títulos pré-fixados, mas também porque, nesse momento, talvez entendendo que nós não temos mais tanto espaço assim para ganhos com marcação a mercado, então, ao menos, o título do Tesouro IPCA+, e isso quando a gente fala do longo prazo, em partes ele consegue resguardar aí o seu poder de compra, já que ele sempre vai pagar a inflação mais uma taxa. Esses títulos do Tesouro IPCA+, eu fiz vídeo sobre isso no ano passado também, e toda vez que eu vejo um título pagando mais de 5,7%, 5,8%, 6%, isso sempre me abre os olhos para talvez possíveis oportunidades, porque geralmente quando isso está acontecendo é quando o mercado está mais arisco e está precificando a curva de juros lá para cima, e aí aparecem essas oportunidades. Agora que o mercado está precificando a curva de juros muito mais baixa do que o ano passado, muita coisa já está nessa conta, e aí é claro que com os novos cortes nas taxas de juros, os prêmios oferecidos por esses títulos, eles tendem aos poucos a ir diminuindo. Isso, claro, se não acontecer nada extraordinário, algum outro conflito que impacte aqui no Brasil, etc e tal, e eu vou até bater na madeira para que isso não aconteça, porque nos últimos anos parece que sempre tem alguma coisa que estoura em algum canto do mundo, mas até então o que a gente espera para esse ano é uma normalidade um pouco maior do que os anos anteriores. Agora vamos lá. Existe também, em relação a esses títulos do Tesouro, uma continha que a gente pode fazer para tentar decidir quando é vantajoso investir em um título IPCA+, e quando é vantajoso investir em um título pré-fixado. E aqui, basicamente, o que a gente tem que encontrar é a inflação implícita desses títulos para o vencimento. E como que a gente faz isso? A gente pega dois títulos com o mesmo vencimento. Então, vou pegar, por exemplo, o título Tesouro Pré-Fixado de 2029, que oferece uma taxa de 10,39%. E vou escolher o Tesouro IPCA 2029, que também, né, vence em 2029, e ele tem uma taxa de 5,27%. Quando eu diminuo um pelo outro, eu chego a uma inflação implícita aproximada de 5,12%. Claro, essa é uma conta grosseira, vamos dizer assim, porque a conta correta, ela é essa daqui que está aparecendo para vocês, onde a gente realmente calcula o percentual de inflação implícita para aquele vencimento de 2029. Mas vamos lá. Fazendo a conta correta, a gente chegaria então em uma inflação implícita para 2029 de 4,86%. E aí, com esse resultado, é aí que a gente tem que começar a avaliar o cenário como um todo. Por quê? Se eu acho que lá em 2029 a gente pode ter uma inflação média maior do que 4,86%, vale a pena eu investir em um título do Tesouro IPCA+, já que ele paga a inflação mais uma taxa. Então, quando eu tenho uma inflação estimada lá na frente maior do que a inflação implícita, que é aquela que está já sendo calculada dentro dos títulos do Tesouro, vale a pena olhar para um título do Tesouro IPCA+. Quando eu tenho uma inflação futura, quando eu acho, né, que a inflação futura ela vai ser menor do que essa inflação implícita que o mercado já está trazendo para os títulos do Tesouro nesse momento, aí vale a pena eu deixar os títulos do Tesouro de lado e aí, claro, olhar para os títulos pré-fixados. E é claro que para a gente conseguir estimar tudo isso, nós precisamos colocar várias coisas na balança, que foi mais ou menos aquilo que eu trouxe no início do vídeo, desde expectativa de corte de juros, a questão cambial do dólar, que ele impacta muito na nossa inflação, até mesmo a troca de um presidente no Banco Central, que ele pode, talvez, cortar mais as taxas de juros, isso pode ter um impacto maior na inflação futura. Então, tudo isso tem que ser colocado na conta para você estimar uma inflação para os próximos anos. E, claro,
você também pode acabar utilizando o auxílio de um Boletim Focus, mas aqui eu já deixo a minha ressalva. Boletim Focus é algo que sai toda semana, então muitas vezes começa um ano de um jeito e acaba de outro, e eles fazem previsões para os próximos anos também. Mas lembrem-se, são dados recolhidos do mercado que mudam toda semana. Então, o que você está vendo hoje pode ser algo totalmente diferente que vai acontecer lá no final do ano, porque até mesmo a opinião deles, se você acompanhar relatório a relatório, vai ver que muda também. Mas, de qualquer maneira, em linhas gerais, analisando tudo que a gente tem hoje, a continha, tudo que se valorizaram, né, esses títulos do Tesouro do ano passado para cá, em 2024, o que a gente acaba tendo como preferido é o título do Tesouro IPCA+. Então, tanto 2035 como 2045 ainda talvez tenham oportunidades, como eu falei para vocês. Muito pouca coisa com a marcação a mercado, mas talvez mais para aqueles que querem se proteger da inflação pensando no longo prazo e ainda assim aproveitando algumas taxas que não estão tão boas como as do ano passado, mas ainda assim estão interessantes, beleza? Bom, pessoal, eu acho que eu consegui responder a dúvida da seguidora, talvez essa fosse a sua dúvida também, mas me contem agora aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando desse cenário para os títulos do Tesouro para 2024. Vocês vão investir ou estão investindo em algum título? Me contem aqui nos comentários que eu tô sempre atenta. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.